Bom, agora nós vamos continuar resolvendo a lista. Vamos agora para a questão número 2. Ela diz o quê? Em determinado processo eletrolítico, uma pilha mostrou-se capaz de fornecer 5 vezes 10 a menos 3 mols de elétrons, esgotando-se depois. Bom, se você quiser já converter, preferir trabalhar com decimal, você também pode transformar isso aqui para quê? 5 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,005 mols, tá certo? A mesma coisa que dividir por 1000. Aí na letra A, o que diz? Quantas pilhas seriam necessárias para se depositar 0,05 mols de cobre metálico a partir de uma solução de cobre 2+, mantendo-se as mesmas condições do processo eletrolítico? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pilha, ou seja, que é capaz de fornecer essa quantidade de mols de elétrons. Então, e ele diz o que no enunciado, na letra A? A partir de... Ele quer quantos mols de cobre metálico que vai... Ele dá o número de mols de cobre metálico que vai se depositar a partir de cobre 2. Se é a partir de cobre 2, então, inicialmente, está na forma de cobre 2 e depois de um tempo, começa a depositar uma quantidade de cobre sólido. Para que isso aconteça, está ocorrendo o quê? Uma redução. Por quê? Ele está diminuindo o seu NOx, ou seja, está indo de 2+, a partir de 2+, e está depositando cobre metálico. Cobre metálico tem cobre 0. Então, para que isso ocorra, está ocorrendo uma equação de reação de redução. Ou seja, está ganhando 2 elétrons para formar esse cobre sólido. E o que ele quer saber? Bom, ele quer saber quantas pilhas necessárias. Para isso, ele deu essa quantidade aqui de quantos mols de elétrons forma cada pilha. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos achar quantos mols de elétrons que vai ter nessa quantidade aqui que ele deu. Ou seja, vamos lá, proporção estequiométrica. A gente tem o quê? 2 mols de elétrons está para 1 mol de cobre, tá certo? 2 mols de elétrons para 1 mol de cobre. E quantos mols de elétrons a gente vai ter em 0,05 mols? Se a gente multiplicar cruzado, 2 vezes 0,005, isso aqui vai dar 0,1 mol de elétrons, tá certo? Essa é a quantidade. O que a gente tem? A gente tem o quê? Que uma pilha consegue fornecer essa quantidade de mol de elétrons, ou seja, 0,005 mol de elétrons. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir justamente em 0,1 mol de elétrons, ou seja, em 0,1 mol de elétrons, quantas pilhas a gente vai ter? Se a gente fazer essa multiplicação, 0,1 dividido por 0,005, isso aqui vai dar 20 pilhas. Se a gente multiplicar cruzado e fazer na calculadora, as contas a gente acha um número de 20 pilhas, tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Agora, na letra B, ele pede quantas gramas de cobre seriam depositados nesse caso. Bom, agora ele quer saber a quantidade de gramas de cobre. Vamos fazer praticamente a mesma coisa. A única diferença é que agora a gente vai trabalhar com a massa molar, ou seja, pela mesma equação a gente tem o quê? 2 mols de elétrons equivale a 1 mol de cobre, tá certo? Ou seja, se a gente transformar esse 1 mol para massa molar, massa atômica do cobre é o quê? 63,5 gramas. Então, 2 mols de elétrons equivale a 63,5 gramas. Em 0,1 mol de elétrons, que é o que a gente está trabalhando, ou seja, está trabalhando em 0,1 mol de elétrons, que é o que a gente achou aqui. Qual vai ser a massa que a gente vai ter? Bom, se a gente multiplicar cruzado e fazer a conta na calculadora, essa multiplicação vai dar 3,175 gramas de cobre depositado. Tá certo? Basta você multiplicar cruzado aqui e fazer na calculadora que você vai achar esse resultado. Bom, se tiver alguma dúvida nessa questão, só mandar aí nos comentários. Agora no número 3. Considere a eletrólise de 200 ml de solução 0,1 ou 0,10 mol por litro de sulfato de cobre 2 numa cuba com eletrodos de platina por uma corrente de 0,20 amperes. O que ele pede? Escreva a equação da semi-reação catódica e a semi-reação anódica e depois calcular o tempo. Vamos lá por parte. Equação da semi-reação catódica, ou seja, do cátodo. Como que a gente vai descobrir? Primeira coisa, a gente tem que equacionar aquelas reações todas, ou seja, se é uma eletrólise, então o que a gente tem? Dissociação. Tem que fazer a dissociação do sal que a gente está trabalhando, ionização, aí sim a gente vai ir depois para o cátodo e para o anodo. Dissociação. Quem é o sal que a gente está trabalhando? Sulfato de cobre 2, então é o CuSO4.
fizer a dissociação, o que isso vai produzir? Isso vai produzir o cobre 2+, e sulfato 2-. Isso aqui, no caso, aquoso. E aqui antes, inicialmente, sólido. Ionização. Bom, ionização, a gente sabe que quem sofre ionização é a água. Então, a água vai sofrer autoionização em H+, e OH-. Tá certo? Agora, vamos ver quem vai para cátodo e quem vai para anodo. Bom, cobre 2+, é do grupo 1 ou do grupo 2? Não. Então, se ele não é do grupo 1 ou grupo 2, então ele vai sofrer redução, sim. Então, se a gente lembrar daquela tabelinha, os únicos que não sofrem redução, que não vão pro cátodo, são o grupo 1, grupo 2 e alumínio 3+. Então, Cu2+, aquoso, ele vai sofrer redução, ou seja, vai ganhar 2 elétrons e vai gerar cobre sólido, tá certo? Agora, anodo. Se a gente lembrar da tabela, os únicos que não vão para anodo são aqui ânions oxigenados e fluoreto. Só que aqui a gente tem o SO4 e tem o H. Os dois são oxigenados. Só que aí o que a gente faz? Quem é o menos oxigenado? Bom, é o OH-. O OH- só tem um oxigênio e aqui tem 4. Então quem vai para anodo vai ser o OH-. Como que a gente equaciona essa reação de oxidação do OH-? A gente faz o quê? A gente faz 2 hidroxilas, gerando água, meio de gás oxigênio e liberando 2 elétrons. Tá certo? Então, a partir disso, a gente nem precisa equacionar fazer a equação geral. Se você quiser, você pode somar tudo, cortar o que é necessário, mas a única coisa que ela pedia na verdade, é só essa daqui, a equação catódica na letra A, e a equação do anodo na letra B. Tá certo? Essas são as equações. Se você quiser, você pode fazer aí a equação geral para poder achar qual é a equação geral dessa eletrólise. Agora, na letra C, o que ele pede? Ele pede o tempo necessário para reduzir a metade a concentração dos íons Cu2+. Então, vamos lá. Vamos pegar os dados que o enunciado deu. Ele deu o quê? Ele deu que a concentração do íon sulfato de cobre, o quê? Ou seja, a molaridade, é 0,10 mol por litro. Ele deu o volume dessa solução, ou seja, volume de 200 ml. 200 ml, se a gente passar para litros, que é a unidade de sistema internacional, é 0,2 litros. O que a gente vai achar com isso daqui? A gente vai ter que precisar achar o número de mols que a gente vai ter presente nessa solução. Ou seja, se a gente lembrar da fórmula que molaridade é o número de mols dividido pelo volume, tá certo? Essa concentração. Então, se a gente quer achar o número de mols, basta a gente fazer o quê? O número de mols é a concentração vezes o volume. Então, o número de mols vai ser o quê? 0,1 vezes 0,2. Isso aqui vai dar 0,002 mols de cobre 2+, ou seja, ou da solução, né? Da solução. Diante disso, só que ele quer o tempo para reduzir até a metade. Então, ele quer o tempo necessário para... Qual é a metade disso? Ou seja, vamos dividir por 2. Ou seja, ele quer o tempo para que o número de mol chegue a 0,01 mol de Cu2+. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu repito novamente. Mas, agora, a partir disso, o que a gente consegue fazer? Vamos analisar apenas essa equação de redução aqui do cobre. Ou seja, a gente tem o quê? A gente tem que ser 1 mol de Cu2+, está para 2 mols de elétrons. Tá certo? 1 mol de cobre 2+, está para 2 mols de elétrons. Bom, a gente quer saber, só que 2 mols de elétrons, se a gente lembrar, a gente sabe que 1 mol de elétron é 96.500. Se a gente multiplicar por 2, ou seja, 2 vezes 96.500, que é a carga elétrica, a gente vai ter o quê? 193.000 coulombs. Tá certo? Isso que vai equivaler a 1 mol de cobre 2+. Só que a gente quer 1 mol de cobre 2+? Não. A gente quer 0,01 mol. Qual vai ser a carga que isso vai produzir? Se a gente fazer essa carga, se a gente multiplicar cruzado, ou seja, 0,01 vezes 193.000 vai dar 1.930 coulombs. Tá certo? Agora a gente achou a carga. Só que o que a questão pede? A gente pede o tempo. A gente tem a corrente? A gente tem. Ou seja, a corrente ele deu 0,20 amperes. Então, basta agora a gente usar a fórmula. Ou seja, quantidade de carga é igual a corrente vezes o tempo. Então, a gente tem 1930. Isso vai ser igual a 0,20 ou 0,2 vezes o tempo. Passando 0,2 dividindo, a gente vai ficar o quê?
o tempo vai ser 1930 dividido por 0,2. Isso vai dar, no final, pra gente, um tempo de 9.650 segundos. Esse é o tempo necessário na ITC. Essa foi a resolução da questão número 3.